Agora, Ana, ontem o governo do estado se manifestou e disse que não vai flexibilizar mais, como havia previsto, a partir do início do mês que vem, porque os números começaram a subir, infelizmente. E o governo só fez isso porque recebeu uma recomendação do centro de contingência. Pois é, infelizmente os 3 principais índices começaram a subir de novo, né? De novas contaminações, internações e mortes. A gente tem aqui a fala do Paulo Menezes, que é coordenador do Centro de Contingência da Covid-19. Ele conversou com a gente mais cedo aqui na Rádio Bandeirantes, com o José Luiz da Atena, e falou sobre a projeção que existe para daqui a algumas semanas. A fase de transição, o famoso tudo ficará como está, foi prorrogado por mais 2 semanas. O Paulo Menezes diz que daqui a 3 a 4 semanas, se não houver nada fora da curva, a tendência é que esses números comecem a cair. A gente vai ouvir. As projeções que nós temos, por exemplo, levando em conta o progresso da vacinação, mostram que em 3, 4 semanas nós já devemos ter uma situação de melhora. Pode ser que isso não ocorra, são projeções. A gente trabalha, então, numa situação de entender que, nesse momento, seria praticamente impossível ter uma medida restritiva forte para o Estado como um todo. Nós apoiamos esses municípios, por exemplo, que têm tomado essas atitudes localizadas. A gente tem pelo menos 9 cidades que estão com regras mais rígidas, Joel. E a partir de segunda-feira, mais 2. Esse número vai subir para 11 pelo menos, com São Bernardo e Santo André, que vão voltar a partir da semana que vem com o toque de recolher mais rígido e até a suspensão do transporte público. Está na linha para falar com a gente, inclusive, sobre essas medidas, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, que gentilmente nos atende nessa tarde aqui na Rádio Bandeirantes. Prefeito, bem-vindo, boa tarde. Oi, prefeito, boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos aqui da Rádio Bandeirantes. Bom, historicamente falando, mesmo a gente tendo uma história curta de pandemia, felizmente, né, uma história curta, porém muito intensa, mas historicamente falando, as cidades do ABC, elas sempre agiram de forma antecipada. Basta você pensar nas últimas ações. Foram tomadas antecipadamente as recomendações feitas pelo próprio governo do Estado de São Paulo. E, mais uma vez, isso deve ocorrer, porque o governo do Estado não recomendou esse tipo de ação que o ABC vai tomar a partir de quando já? A partir de segunda-feira. Isso. A partir de segunda-feira. Ou seja, vocês estão tomando essa decisão porque entendem que o momento requer isso, né, o prefeito? Lá atrás vocês flexibilizaram também antecipadamente ao governo do Estado de São Paulo, mas agora é hora de tirar o pé de novo, né? Joel, exatamente. É o aprendizado desse 1 ano e 3 meses, praticamente, de curvas, de picos, de recuos, né? O aprendizado da própria pandemia. O nosso grupo técnico, o comitê que a gente criou logo no início aqui, no final de fevereiro, em Santo André, se soma agora a um grupo técnico, a um GT de secretários do consórcio intermunicipal das 7 cidades. E o ABC, como você bem colocou, tem sempre se antecipado porque a gente enxerga a tendência quando o número de casos e o número de internações começam a subir. E olha que o ABC é uma das regiões com a maior disponibilidade de leitos de UTI por habitante, por 100 mil habitantes. Nós temos 44 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. Para você ter uma ideia, o índice do estado é 28, né? Então, nós temos uma grande oferta de leitos. Santo André hoje, por exemplo, está com 63% de ocupação de UTI. Então, se a gente comparar com Ribeirão Preto, Araraquara e outras regiões do interior do estado, ainda temos uma situação relativamente confortável. É até difícil usar essa palavra, né, nesse momento que a gente está vivendo, mas a gente tem antecipado para que o pior não aconteça. E o que é o pior? É as pessoas ficarem sem leito, sem atendimento. Aqui em Santo André isso não aconteceu e a gente tem ajudado as demais cidades do ABC para que na nossa região isso não aconteça. Então, por conta disso, essas medidas mais restritivas após as 22 horas, para evitar mesmo, principalmente nesse período noturno, com relação a ambientes que as pessoas frequentam sem máscara, né? Bares que estão fechando às 9 horas, aglomerações, festas, esse tipo de evento, que são os eventos responsáveis pela grande propagação de vírus, a gente consiga evitar. Então, essa é a medida.
No restante, a gente continua seguindo o Plano São Paulo, os estabelecimentos estão funcionando com a capacidade de 40%, até as 21 horas, dentro dessa fase de transição, mas a gente toma medidas extras para que o sistema de saúde não entre em colapso aqui na região. As demais cidades aí da região vão aderir a essas medidas, além de Santo André, de São Bernardo do Campo? Tem alguma conversa para os outros prefeitos também aderirem a esse toque de recolher e suspensão do transporte? Na segunda-feira, Ana, nós vamos reunir o consórcio intermunicipal, a gente vai aguardar amanhã, né? A gente estava aguardando essa semana os anúncios do governo do estado, porque é importante dizer que sempre os decretos estaduais se sobrepõem, né, às decisões municipais. Então, o município ele não pode flexibilizar mais do que o estado, né? Ele só pode tornar a lei ainda mais rígida, né? Porque o decreto estadual se sobrepõe. Então, a gente aguardou ontem e amanhã, né, deve ter uma nova manifestação aí do comitê estadual para ir no final de semana, até segunda-feira, a gente reunir as cidades. As duas maiores cidades, né, São Bernardo e Santo André, tomaram essa providência, como fizemos no passado. E aí também a gente respeita muito, apesar de a gente sempre tentar uma uniformização de ações, principalmente a questão do transporte público. Por quê? Essas cidades menores, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, né, que tem uma população bem reduzida, praticamente não impacta o transporte público na questão epidemiológica. Então a gente sempre tenta moldar esse conceito de restringir circulação para a gente evitar a propagação da doença com a realidade das cidades. Apesar da gente ser uma região conurbada, né, as cidades são praticamente coladas umas nas outras, tem uma diferença muito grande, né, no perfil da cidade, no perfil demográfico, no tamanho e no cotidiano mesmo das pessoas, né? A gente tem Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, por exemplo, parece que você está no interior do estado, né? E já São Bernardo e Santo André são cidades já mais metropolitanas, né, com um outro tipo de movimento. Então, a gente tenta adequar isso, mas eu acredito que esse conceito, né, o conceito de alguma forma, atuar para evitar que as pessoas circulem, principalmente no período noturno, esse conceito já é regra geral aqui na região. A gente sabe que o transporte público é um problema gigante, tanto que falamos disso quase que diariamente aqui. Só que, ao mesmo tempo, é a única forma de transporte de muita gente, eu diria da maioria. Quando você restringe o transporte, você não acaba prejudicando uma classe importante, uma classe que não tem para onde correr, que vai ter que ir trabalhar de qualquer jeito, prefeito? Como que o senhor tem isso na cabeça? Qual que é a ideia que vocês têm quanto a isso? Porque é necessário você impedir aquela aglomeração no transporte, mas ao mesmo tempo não conseguimos resolver esse problema. Ao mesmo tempo, temos que manter o transporte para atender essas pessoas. Não é uma fórmula fácil de ser encontrada. Mas como que o senhor encara isso? Porque lá em Ribeirão Preto, só para o senhor ter um exemplo, por lá o transporte público será interrompido por completo. Já não está funcionando mais. A partir de hoje. E há alguns meses nós vimos essa mesma ação por lá em um senhor com mais de 70 anos de idade, que não tinha carro, aposentado, de muleta, teve que ir caminhando até o Bom Prato, com dificuldade gigante para se alimentar, para comer. Porque ele não tinha comida, não tinha carro e não tinha transporte público. Então são pessoas, poucas pessoas que são afetadas, mas em cheio mesmo, como esse senhor lá de Ribeirão Preto, há tantas outras pessoas também no ABC. Como que o senhor analisa isso, essa colocação meio que misturada com pergunta que eu estou fazendo ao senhor? João, você tem razão, por isso que o horário que a gente interrompe aqui, suspende os serviços, das 22 às 4 da manhã, é o horário que a gente tem isso já completamente monitorado, não prejudica o trabalhador. As atividades se encerram às 9 horas aqui, né? As grandes indústrias, todas, a gente conversou, dialogou com todas aqui na nossa cidade, e também São Bernardo fez da mesma forma. Tem um fretamento de transporte para esses funcionários que trabalham no turno durante a noite, então não há prejuízo. E retorna às 4 da manhã, que é o horário que as pessoas têm que sair de casa, caso tenham que acessar o trem e ir até São Paulo. Então, a gente já fez isso agora no mês de março, monitoramos, tivemos casos muito pontuais que foram adequados, né, de algum tipo de serviço que fica durante a madrugada, mas praticamente 98%, 99% das pessoas
essa 1 hora que a gente dá de tolerância, né? Os comércios encerram às 21 e a última linha sai circulando a partir das 22, tem atendido praticamente toda a população que depende desse transporte. Com relação ao equipamento da saúde, nós reforçamos a nossa base do SAMU, a nossa base de atendimento. Caso tenha alguma emergência, a pessoa não tem carro, e aí precisaria... Também seria muito difícil a pessoa numa emergência e acessar o transporte público, né, para ir para um equipamento de saúde. Mas mesmo assim, a gente reforçou o nosso atendimento, o nosso SAMU, a nossa central, para que todo mundo seja atendido. Suspender o transporte durante todo o dia, aí realmente é uma fórmula difícil, eu concordo com você, né? Até porque, mesmo quando o comércio estava mais restritivo, alguns trabalhadores essenciais nunca pararam, né? Postos de combustíveis, alimentação, mercado, né? Abastecimento de uma forma geral. Então, aí, acredito que essa logística para uma região como a nossa ficaria muito complicada. E você se lembra, lá no início de março, que nós dizíamos, eu cobrei o governo do estado, dizendo que só seria possível um lockdown na região metropolitana com o governo do estado capitaneando. E o grande argumento disso estava baseado justamente no trem, né? Porque, imagine só, ainda que as cidades aqui paralisassem o transporte durante o dia, com o trem metropolitano funcionando, não faria nenhum sentido, porque as pessoas teriam acesso a CPTM. A gente sabe que, né, esse movimento pendular existe nas cidades, na região metropolitana. A pessoa mora em São Bernardo, trabalha em Santo André, ou mora em Santo André, trabalha em São Paulo, enfim. As pessoas se deslocam nessa região, e aí, se não houvesse uma coordenação completa, não faria nenhum sentido. Então, por isso que a gente estipulou esse horário das 22 às 4, e também, Joel e Ana Paula, porque o perfil dos casos mais graves naquela segunda onda, e que já tem uma demonstração novamente, até por conta da vacinação, a idade média tem caído. Então, é um público que efetivamente tem frequentado ambientes noturnos, tem saído de noite. A gente tem fiscalizado os pancadões, que são um problema, as festas clandestinas. Então, de alguma forma, a gente restringir essa circulação noturna também ajuda a dificultar, né, esse tipo de burla que, lamentavelmente, uma parte da juventude ainda tenta fazer e que é responsável por grande parte dos casos e do aumento de internações sempre. Quando a gente relaxa o cuidado, o vírus volta, não tem jeito. Sim. Né? E a gente tem visto que isso está ligado, pela idade, está ligado diretamente a esse público que frequenta mais mesmo esses ambientes noturnos. Agora, prefeito, o decreto dessas medidas ainda não está publicado, né? Mas eu queria saber se já tem mais detalhes a respeito de duas coisas, né? Até quando essa medida vai, né? Começa a valer na segunda-feira, e quanto tempo vai durar esse toque de recolher mais restrito aí na região? E se há alguma previsão de multa, de fiscalização também em Santo André, das pessoas que circularem durante a madrugada, mesmo que de carro, se elas vão ser paradas em alguma barreira policial, como que isso vai funcionar? Ana Paula, primeiro que é por 15 dias a partir de segunda-feira, né? Então até o domingo 14, se não me falha a memória, e as barreiras serão feitas, mas aqui em Santo André, e a gente respeita muito, cada município tem a sua legislação, tem a sua forma de atuar, mas aqui a gente, desde o início da pandemia, a gente evita muito as normas mais punitivas de multa, né? A gente trabalha muito com a conscientização, com a orientação, com o diálogo, mas as barreiras serão montadas, né? Após as 10 horas, GCM, Polícia Militar, vão ter aqueles conhecidos comandos para verificar onde a pessoa está indo, porque muitas vezes a pessoa tem que sair para ir na farmácia, a pessoa tem que sair para ir no hospital, né? E aí tem um certo deslocamento, por exemplo, para levar alguém para o trabalho, né? E aí essas justificativas são totalmente plausíveis, né? E assim, a experiência que a gente teve agora no início do ano, dá para a gente notar muito claramente quando o cidadão, a cidadã, está se deslocando por necessidade ou quando está se deslocando para alguma aglomeração, para alguma festa, para algum evento, para algum tipo de atividade que, nesse momento, a gente não pode permitir, né? Então, isso com muita sensibilidade, a gente treinou muito a equipe de fiscalização
e a gente só multa mesmo em casos muito extremos. Nós não aplicamos nenhuma multa nesse sentido no primeiro lockdown noturno que a gente fez no mês de março. O que não dá para pensar mais, o que é difícil de pensar, é você travar uma cidade inteira o dia inteiro, como está acontecendo lá em Ribeirão Preto, o lockdown. É uma decisão extrema, mesmo porque eles estão vivendo uma situação extrema, mas é difícil aceitar isso, devido ao tanto que a população já foi machucada e continua sendo machucada, ferida no decorrer dessa pandemia. Eu digo no bolso mesmo, né? O que tem de gente aí quebrado, tentando se levantar, ou pelo menos tentando parar em pé, não está escrito no gibi. Então, essa medida que o senhor está tomando, na minha modesta forma de analisar, é uma medida que você consegue manter o comércio funcionando, consegue manter as pessoas empregadas e, ao mesmo tempo, você trava o pessoal dentro de casa num horário que dá para travar, evitando principalmente aquelas aglomerações desnecessárias. Seria legal se tudo funcionasse o dia inteiro e a noite inteira da melhor forma possível. Mas já que não dá, vamos pensar em uma fórmula alternativa. E eu vejo essa decisão como uma fórmula alternativa, um caminho interessante, um meio termo interessante para conseguirmos segurar na hora certa a subida do vírus, viu, Ana? Agora, prefeito, tem uma questão aqui de um ouvinte que eu acho que é bastante interessante. Ele é morador aí de Santo André e fala o seguinte, ó. Oi, boa tarde. Eu sou o Marcos, moro aqui em Santo André. Estou escutando a entrevista do prefeito. E assim, né, quando eu retorno do trabalho às 22 horas, eu fico 40 minutos numa fila que vai aumentando, aumentando. E assim, imagina agora se ele reduzir mais, então, como é que vai fazer? O que dá para recomendar para ele? O senhor disse que teve uma tratativa, uma conversa com as empresas, com os setores, para tentar, por exemplo, antecipar esse problema que foi colocado pelo nosso ouvinte. Estou correto, prefeito? Exatamente. E aí nós precisamos avaliar, né, qual tipo de trabalho. As indústrias que estão instaladas com turno noturno na cidade, nós equalizamos praticamente todos os trabalhadores e trabalhadoras. Caso dele, talvez ele venha de São Paulo, chegue do trem, né? E a gente já solicitou para as empresas, nesse horário final, também colocar uma quantidade maior de veículos para que não haja essa fila, né? O que acontecia no início, e ele tem razão, né? Aqui, com toda a transparência, a gente está no meio de uma guerra, a gente vai moldando também os modelos para atender o melhor possível, né? E realmente, as últimas rodadas de ônibus, os ônibus esperavam as pessoas chegar, por isso essa formação dessa fila, para fazer a última rodada pela cidade e aí poder ir para a garagem, né? E agora a gente já pediu para as empresas manterem a frota normal até as 22 horas, para que não haja redução, para que esse tipo de prejuízo não aconteça, né? Porque não adianta também a gente restringir a circulação e aí esperar ficar um ônibus lotado para levar as pessoas para casa, né? Então, manter a frota no padrão normal. Isso acontecia muito na estação de trem, na chegada das pessoas lá na estação da CPTM, e agora também isso já está regularizado, mas ele tem razão, isso realmente aconteceu no início do nosso lockdown noturno lá no mês de março. Tá bom. Conversamos com o prefeito da cidade de Santo André, o Paulo Serra, cidade que começará a partir de segunda-feira com mais restrições. Prefeito, muito obrigado, viu? Um grande abraço ao senhor, sorte aí para o senhor, sorte para todos nós e até breve. Obrigada, prefeito. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Joel. Conte conosco aqui.